Tem que liberar, não. Aqui já está gravando. Aqui também. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Boa noite. Para mais uma mesa redonda, mais essa etapa de mesa redonda. Boa noite aos que ainda não entraram, aqueles que vão assistir o replay. E hoje a gente tem essa alegria de ter esse querido aqui, essa peça rara desse coach de comunicação, que é o Fábio Borges, um cara que eu passei a admirar por uma coisa que me chamou muita atenção. O Fábio, além de ser um grande coach, ser um excepcional humorista, ele tem um jeito de conseguir a coisa mais preciosa que se precisa numa relação, e que me chamou a atenção de cara quando eu vi ele no primeiro Transforma Gerações do Márcio Belmiro, no Rio, em 2016. Ele pede permissão sem pedir licença, e essa permissão é concedida com toda a alegria do mundo, através da ferramenta que ele tem, assim, que ele usa de uma forma bastante apropriada, adequada e com primor, que é o humor. Rimou, você viu, Fabão? Você é um espetáculo, né? Eu espero que você esteja realmente gravando para compartilhar isso comigo, para depois eu anotar tudo isso que você falou, que eu adorei essa definição. Porque, na verdade, a base de todo o relacionamento, e é o desafio de cada um de vocês que estão construindo aí suas autoridades através do mundo digital, é pedir para a pessoa do seu funil de relacionamento te dar a permissão para que você venha se relacionar com ele. Que você venha entregar conteúdo, que você venha a fazer com que ele te siga em todas as esferas das mídias sociais, que ele venha a se interessar pela sua causa, pela sua mensagem, e venha se engajar na sua comunicação ao ponto de desejar ter um produto seu e comprar, óbvio. E essa permissão é a coisa mais difícil, né? Ainda mais nessa, digamos assim, vamos falar entre aspas, no bom sentido da palavra, nessa promiscuidade que é hoje o mundo digital. A gente recebe tanta informação, a gente recebe tanta mensagem sem lhe pedir licença, de pessoas que a gente não quer ouvir, que a gente não quer ler, de que a gente não quer seguir. E o Fábio tem esse jeito de entrar na casa da gente, entrar na mídia da gente, entrar na telinha da gente, entregando um conteúdo que de forma indiscriminada vai fazer total diferença, vai ser relevante e, além de tudo, vai alegrar a gente. Ou seja, vai fazer com que nós saiamos de um status de mindset para um outro, né, estágio extremamente receptivo para quem precisa passar uma mensagem, para quem precisa vender uma causa, para quem precisa vender um produto, inclusive. Para quem precisa passar uma informação importante, relevante, para quem precisa gravar o vídeo, fazer uma live, interagir com as pessoas num webinário, seja lá para o que for, a comunicação através do humor ela é sempre mais receptiva. Dá para se medir isso, Fábio, inclusive em conversão, porque eu acredito que a conversão através do humor ela sempre é maior. E é visto que a gente pode acompanhar várias pessoas que já estão usando o humor na sua comunicação e tem realmente tido grandes resultados. E é por esse motivo que eu agradeço profundamente a tua presença. Eu já te falei várias vezes, eu sou teu fã, e como fã, eu sou suspeito para falar. Te falei isso no Rio agora, no Transforma, no segundo Transforma. E então foi uma das pessoas que eu listei aqui como prioridade. Os meus primeiros 10 convidados tem que estar o Fábio no meio. E, Fabião, seja bem-vindo, principalmente nessa fase que a gente está comemorando aí junto com a nossa equipe, junto com os nossos clientes, 1 ano de Mola Mestra. Então a gente está nesse ciclo de mesas redondas de comemoração. Seja muito bem-vindo, né? Nossos clientes ainda estão entrando, mas eu já vou passar a palavra para você, para que você possa fazer o seu aparo. Cara, então deixa eu agradecer. Agora, já que a rasgação foi do seu lado, agora é a minha vez, né? Só tenho a agradecer pelo convite, sabe que a recíproca é verdadeira, te admiro o teu trabalho, admiro o que você faz com as pessoas, de conseguir extrair o que as pessoas,
a questão da missão, do propósito, botar isso para funcionar, botar isso para rodar nesse início que sempre é desesperador, é complicado. Eu lembro dos bate-papos que a gente teve, né, lá no Transforma, e depois os bizus que você deu, que são sempre riquíssimos, são importantes. Então, tenho certeza que a galera está muito bem servida aí contigo. E, pô, ter esse reconhecimento vindo de você, para mim, é fantástico. Fico realmente muito feliz. Então, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar, agregar um pouquinho do que eu tenho, do que eu tenho de valor aí, para poder ajudar a cada um de vocês, né? Então, como o André já falou, eu hoje sou coach, palestrante. Na verdade, eu trouxe o humor para dentro do coaching por uma questão, assim, nada programado, uma coisa que foi acontecendo, foi surgindo. Eu fazia humor fora, eu fazia stand-up fora. Eu tenho um stand-up de igreja que eu faço para evangelizar. Só que eu nunca tinha utilizado para questão de coaching, palestra ou comunicação. Então, eu dividi essas coisas. E eu acho que esse foi o meu principal erro no começo. Não reconhecer aquilo que eu tinha de talento, de dom, de habilidade e colocar isso em prática. E utilizar o que eu tenho de bom, que eu faço com naturalidade e o que as pessoas reconhecem. Todas aquelas perguntas coaches que sempre fazem na questão, o que você tem de talento, virtude que você faz, que as pessoas reconhecem. E eu nunca olhava para a questão do humor. Para mim era uma coisa super natural minha. Eu não enxergava essa questão dessa importância, do impacto que isso tinha no meu processo de vida, de comunicação com as pessoas em geral. E quando deu esse start de trazer o humor para dentro do coaching, através das palestras, cara, o resultado foi instantâneo. Assim, as minhas palestras, antes de eu utilizar o humor, eram uma bosta, né? Se eu puder utilizar esse termo com vocês. Mas era um horror, porque eu tinha uma crença de que, como eu não era psicólogo, eu não era da área de RH, eu não era administrador de empresas, quem é você falando de coaching? Você que é dentista, você está querendo ensinar o quê para quem? E eu estava com aquele monte de conteúdo, aquele monte de insight, aquele monte de vontade de ajudar. Então eu ficava nessa crença e eu ia para a palestra vestido com essa crença. E aí eu lembro, cara, eu falo isso nas palestras, o pessoal começa a rir, porque a primeira crença que eu tinha era, cara, as pessoas têm que me levar a sério. Então eu preciso comprar um blazer. E aí eu comprei meu primeiro blazer, foi para dar palestras de coaching, e eu usei umas 5 vezes, agora eu não uso mais, porque eu tinha essa crença de que eu tinha que parecer sério, eu tinha que gerar credibilidade, então eu só ia conseguir essa credibilidade sendo sério, e mostrando gráficos, slides poderosos com gráficos, eu usava todos os tipos de gráfico, e as minhas palestras eram horrorosas, não gerava conexão nenhuma com ninguém, porque primeiro que eu não estava sendo eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou naturalmente, e o público sente isso quando você está fora da tua essência, e o público sentia essa distância, e eu não conseguia gerar uma conexão, gerar um engajamento, que as pessoas achassem interessante o que eu estava falando, que as pessoas prestassem atenção, que elas ficassem comigo até o final. Então, nada disso acontecia. Até que eu falei, cara, eu vou usar um pouquinho de stand-up no começo da palestra para causar um quebra-gelo, e depois eu volto a ser sério. E eu começava a ver que quando eu usava esse pouquinho no início, era outra energia. Era outra vibração, e as pessoas, assim, se conectavam de uma maneira muito, muito interessante. E aí eu já tinha uma bagagem de stand-up, humor, escrita de roteiros, esquete, teatro, e eu comecei a trazer, e toda essa experiência de palco, né, de fazer palestra, fazer ligação, eu comecei a trazer isso tudo e estudar. E aí eu comecei a ver que, cara, o que pra mim, isso acho que vai acontecer com vocês também, o que pra mim parecia super banal e óbvio, cara, pras pessoas não é. Então, isso que de repente vocês acham que, cara, quem é que vai se interessar por isso? Isso todo mundo sabe. Velho, não sabe. Então, eu comecei a ver que o que eu tenho de talento, o que eu tenho de expertise na minha área, que pra mim era óbvio e todo mundo sabia, as pessoas não sabiam. E eu falei, cara, eu posso ajudar as pessoas com isso, então. E foi o que começou a acontecer. E aí eu comecei a trabalhar isso, e aí foi que nasceu a primeira turma do Stand-Up Coaching, era com esse nome na época.
E aí tá através de webinário, e eu ensinava as pessoas a inserção de humor e algumas técnicas de stand-up para palestra, né, para elas poderem se conectar. Só que eu continuei estudando, continuei trazendo mais conteúdo, já fiz as 2 turmas, os resultados foram ótimos. Como o André falou no começo, quando o resultado foi muito além de palestra, porque a gente começou a trabalhar o mindset das pessoas, a forma de você olhar a tua vida, o teu negócio, a forma de você se olhar de uma maneira mais leve, mais descontraída, e isso começou a repercutir, cara, era muito maneiro, os alunos vindo falando, cara, mudou meu relacionamento aqui em casa. A gente quando começa a gerar um atrito, a gente já conta uma piadinha, o pessoal aí já começa a rir e tal, e começa isso a acontecer também com os coaches, né? Então, durante um atendimento de coaching, você conseguir quebrar um gelo, você conseguir fazer o cara pensar fora da caixinha, trazendo um pouco de humor nessa comunicação. E aí eu comecei a montar isso e hoje eu trabalho com isso. Eu faço as consultorias individuais para palestrantes, coaches que querem construir essa história de maneira mais divertida, inserir humor na sua comunicação, na palestra. E eu tenho o curso hoje que vai ser lançado agora. Ele cresceu, né? A gente até tirou o nome porque viu que não traduzia exatamente tudo que o curso entregava. E agora ele começou a se chamar Mais Humor na Sua Comunicação. Vai ser lançado agora no final do mês. E assim, eu estou muito feliz em poder ajudar as pessoas com isso, né? E aí, vamos começar a falar então do humor propriamente dito. Cara, quando vocês vão numa palestra, tá? Oi, Flávia, tudo bem? Quando vocês vão numa palestra, num evento, vocês vão num evento desses aí que a gente vai de coaching e tal, quais são as palestras que mais ficam marcadas na tua cabeça? Se você começar a pegar, você vai ver que são as palestras que em algum momento teve inserção de humor. Foi em algum momento que o cara que estava lá no palco, ele conseguiu te gerar uma energia boa, positiva, descontraída, com alguma inserção de humor lá. E a partir de estudos que eu venho fazendo, eu estava até vendo que, assim, todo mundo aqui conhece as palestras do TED? Beleza? As palestras de TED, eu li uma pesquisa que as palestras, das 10 principais palestras com o maior número de visualizações no YouTube, todas elas tiveram inserção de humor. Todas. E aí você vê que, assim, o quão é importante você inserir humor para gerar essa conexão. E como você tem esse feedback do público, que é onde o público mais assiste. E quando o André falou a questão de conversão, eu também já li um estudo que das 10 principais propagandas que ganham prêmio em festival de publicidade, 7 delas são de humor. Por quê? Porque o nosso cérebro é treinado para buscar isso que gera prazer para a gente. As informações que geram prazer. Quando você está numa palestra, tá? Você viajou na palestra, está viajando, já não está conectado com nada, está lá no WhatsApp, está lendo alguma coisa. Daqui a pouco, a plateia inteira começa a cair na gargalhada, começa a rir. Qual é a primeira coisa que você faz? Você cutuca a pessoa do lado e... O que ele falou? O que ele falou? É a primeira coisa que você faz. Por quê? A gente quer saber o que a pessoa está falando. Porque a gente quer rir também. A gente quer esse sentimento bom pra gente. Então a gente busca isso. O que a gente assiste, né, de seriado, tal, a gente sempre tem essa tendência a buscar questões de humor, que trazem essa leveza pra gente. E esse humor, quando a gente utiliza o humor na nossa comunicação, ele humaniza a gente, ele humaniza a nossa figura, a nossa imagem, e traz esse carisma. Se vocês começarem a ver, já repararam no Jornal Nacional? Que agora o William Bonner é todo pimpão, conversa com a Maju, bate papo com a Maju, e joga uma brincadeira ali, uma brincadeira aqui. Aquele menino no jornal hoje que tinha tarde contava piada. Por quê? Porque a televisão começou a perceber que não bastava notícia, eles precisavam salpicar ela com entretenimento. Isso aproxima, humaniza, deixa mais próximo. E é o que a gente busca fazer quando a gente vai fazer uma palestra. A gente humanizar o nosso conteúdo e deixar o nosso conteúdo mais próximo da nossa plateia, com quem a gente está conversando, com quem a gente está ali dialogando.
tá? Quem é que acha aqui que humor é só para quem tem dom? Seja sincero. Sueli, André. Então, cara, eu também acreditava nisso. Só que hoje eu começo a ver cada vez mais. E assim, eu vejo comprovadamente, dentro até dos resultados que a gente teve com os nossos alunos, que o humor é uma habilidade e ela pode e deve ser aprendida pelas pessoas. O humor é para todo mundo, tá? E principalmente para quem não tem essa facilidade em fazer naturalmente. Então, assim, tem gente que tem uma predisposição natural para fazer humor e fazer rir? Tem, isso é fato. Eu sou uma delas. Então, tem gente que nasce com essa predisposição natural de fazer. Agora, não quer dizer que quem não tem essa predisposição natural esteja condenado ao limbo do mundo sem graça pro resto da vida. Não é. Então, todo mundo pode usar humor. Independente da maneira que você seja. Se você tem um perfil mais analítico, se você é mais sério, se você é mais número, se você é mais na sua, não tem problema. O humor é para todo mundo. Agora, existem técnicas e maneiras para pessoas e pessoas usarem humor. Mas todos devem utilizar. Então é lógico que eu vou dar umas dicas aqui, uns passos para vocês. E o primeiro passo que eu falo para a utilização de humor é: nunca force ser engraçado. Por quê? Quando você força ser engraçado, é porque você só o termo já forçar ser engraçado, você está saindo da tua essência. E quando você sai da tua essência, o teu público enxerga isso. Vocês não enxergam quando a pessoa está no palco e está tentando ser engraçada? Porque ela força de uma maneira que fica meio over, fica sem graça, fica constrangedor. Tipo, ai, tá bom, desce, tá bom, já deu. Porque fica estranho. A pessoa não é ela. E você acaba passando uma falsidade pro teu público. Pô, esse não é ele. Então, sabe, tu já vendeu a pior coisa do mundo, que é a falsidade. E o público hoje quer o quê? O que as pessoas desejam? Autenticidade. Ela quer saber como é que a Sueli é, como é que a Celiane é, como é que a Rosana é, como é que cada uma de vocês é, exatamente. Então, você tem que ser leve, bem-humorado, mas mantendo a sua essência. Então, eu sou mais quietão, assim, maravilha. Mas eu vou fazer uma palestra, ótimo. Eu quero usar humor, beleza, você vai usar. Agora, você não vai precisar, por exemplo, chegar lá na frente e contar uma história cheia de trejeitos e cheia de expressões, porque não é você. Se você não se sente à vontade, não faça, porque você vai fazer mal feito e você vai dar um tiro no pé. Ah, Fábio, mas como é que eu vou utilizar, então, o humor se eu não tenho essa desenvoltura de linguagem não verbal, não sei o quê? Sem problema. Como eu ensino lá para os meus alunos, até quando eu tenho mentoria individual, cara, use imagem. Quando você está falando alguma coisa, você quer dar uma quebrada, você insere uma imagem engraçada. E aí, quando você joga a imagem, você tira o foco de você e você joga o riso, a origem, na imagem. Então, você não vai precisar se expor dessa maneira, de você ter que contar uma piada e se violentar da sua maneira de ser. Eu tenho para mim que quem começa a utilizar humor, cara, vai acabar fazendo isso num futuro próximo. Porque você começa sentindo esse terreno novo, aí você começa inserindo uma imagem aqui, você fala um negocinho ali, e é viciante quando o teu público começa a rir do que você fala, quando o teu público começa a se sentir bem, você começa a se sentir mais leve, você começa a se sentir mais autoconfiante, porque isso que a gente vê hoje em dia, que todo lugar fala, que o maior medo do mundo é o medo de falar em público, né? Quem aqui fica ansioso na hora de falar em público? Não vou nem usar medo. Quem fica ansioso na hora de falar em público? A mão fica suando, começa a ficar tensa, coração dispara, começa a ficar com esses vermelhidões aqui, ó, enorme que eu fico. Na verdade, quando a gente vai gravar um vídeo que parece que tem um fuzil olhando pra gente, não é a câmera, né? Então, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente vai fazer uma palestra,
A gente não tem medo de gravar vídeo ou de fazer palestra. A gente não tem medo de falar em público. O que a gente tem medo é da rejeição. A gente tem medo é que o público não goste da gente. Porque falar em público, vocês falam a todo instante. Se tiver uma reunião na sua casa com 10 pessoas e você está contando alguma coisa, vocês estão falando em público. Se você estiver falando para duas pessoas sobre coaching, você está falando em público. Por que ali você não tem medo quando você fala para um público muito maior você tem medo? Porque quando você tem um público muito maior, não aumenta o potencial de rejeição. Porque se tem mais gente, de repente ele pode não gostar de mim. E aí você trava. A gente tem medo dessa exposição, né? Tem estudo que mostra que quando você vai no restaurante, as primeiras mesas a serem ocupadas são as mesas do canto. Ninguém vai para a mesa do meio, porque é natural esse medo de exposição. Então, com humor é a mesma coisa. E a gente não é treinado, a gente não é orientado a treinar, experimentar e a usar o humor. A mesma coisa de falar em público, né? E a gente ouve sempre muitas coisas desde pequeno de isso não é hora para brincadeira, não pode brincar com isso é coisa séria, para de ficar rindo à toa. A gente escuta isso, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que existem lugares onde o humor não deve entrar. E existem situações onde o humor não deve entrar. Só que o humor, ele tem que estar presente em todo ambiente. Seja no ambiente corporativo, seja nas minhas sessões individuais, na minha palestra, nos meus vídeos. Então, a gente precisa exercitar isso. Criar o hábito, treinar, praticar. É a mesma coisa que gravar vídeo, falar em público. Como é que eu faço? Treinando. Não tem mágica. Não tem a poção do mágico que você bebe e vai sair falando em público, que é uma maravilha. Vai sair falando bem-humorado, que é uma maravilha. Não existe. Você tem que estudar, treinar, praticar. E é isso que vai fazer a grande diferença, tá? Então, o que a gente precisa saber quando a gente vai utilizar o humor? André, quando der os 35 minutos, os 40 minutos, me avisa e me dá um toque, tá? Vamos lá. Agora foi? Beleza, né? Eu delicadamente desliguei o negócio aqui, mas tudo bem. Não, relaxa, fala à vontade. Quanto tempo que você... Então tá. Beleza. Existe uma grande diferença entre ser bem-humorado, engraçado e comediante. Tá? O que a gente busca, todas vocês são coach, correto? Beleza. Não, a Mônica não é coach. Beleza. O que acontece? Independente de ser coach ou não, você tem a sua profissão. E quando você vai falar em público, ou vai se comunicar com o público, gravar um vídeo, ou fazer uma palestra, você ali na frente, você não é humorista. Então, assim, você não tem obrigação de ser engraçado. O que a gente busca? A gente busca ser bem-humorado. A gente busca ser leve, trazer uma leveza para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo ser passado de uma maneira gostosa, prazerosa, que de repente, em algum momento que eu fiz uma inserção de humor, a pessoa grave esse momento, grave de repente a história, o exemplo engraçado que eu dei, e aí, através da memorização desse exemplo, ela vai buscar lá o meu conteúdo. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que buscar ser bem-humorado. Como? Leve, uma expressão leve, um olhar, um sorriso no rosto, expressão aberta aqui em cima, sempre mão espalmada, receptivo, e uma energia pro alto, positiva. Não é ser aquele over desesperado, aqueles trainer malucos, de levanta a mão, quem grita diz sim, sim! Nada disso, entendeu? Porque isso, cada um tem a sua habilidade, a sua facilidade. Tem gente que lida super bem com isso. Eu detesto. Entendeu? Essas coisas de power trainer, doideira, assim, parece que o cara cheirou uma carreira de cocaína, não gosto. Então, eu não me sinto à vontade. Tem gente que nasceu com isso, cara. E também vai cativar da maneira dela. Tá? Então, você vai ser leve, gente. Todo mundo tinha que ser. Não, sabe? Acho que é pro nosso bem. Pra gente ter uma vida tranquila. E aí, quando você pensa em alguém que é mal-humorado, que é o oposto, você pensa em alguém que é o quê?
ranzinza, que reclama de tudo, que está sempre olhando para o lado pessimista, a pessoa que está sempre em posição de vítima. Então, quando a gente tem uma pessoa que é bem-humorada, você passa esse semblante bem-humorado, essa leveza, qual é a imagem que a pessoa vai ter de você? É só você ver qual é a imagem que você tem, o que você enxerga quando a pessoa é bem-humorada. O que você associa a essa pessoa? Você associa maturidade emocional, é uma pessoa que está bem resolvida, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem bons relacionamentos, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa positiva, é o tipo de pessoa que eu quero estar próxima, que eu quero comprar alguma coisa dela, que eu quero desenvolver uma parceria, que eu quero trabalhar junto. Então, usar essa energia, esse bom humor, isso gera essa conexão e essa proximidade com as pessoas. Não digo nem só com o teu público, para quem está fazendo palestra ou gravando vídeo, mas para todo mundo que te cerca, para todo tipo de pessoa que você tem um relacionamento. Se você trouxer na sua cabeça agora a pessoa que você julga como uma pessoa assim, muito bem-humorada do teu contexto, só de pensar nela, não dá um sentimento bom? Não desperta na gente assim uma coisa boa? E é isso que a gente tem que despertar no nosso cliente. Quando ele lembrar da gente, ele associar com o bom humor que eu apresento na minha comunicação. E aí você vai ver que isso que tem que ficar gravado lá. Que a gente tem que criar uma imagem positiva e carismática nossa junto ao nosso cliente. Quantas vezes a gente compra de quem a gente gosta? Porque quem a gente gosta, a gente confia. A gente se sente próximo. Então, esse sentimento de credibilidade e confiança também é trazido pelo humor. Então, você vê que assim, quando a pessoa te faz rir, te faz sentir bem, você já começa a gerar uma confiança nessa pessoa. Você já começa a gostar, já começa a ficar mais íntima dela. Então, isso que a gente busca, que através do humor, a gente desenvolva essa proximidade com o nosso público, tá? Aí, qual a diferença do bem-humorado para o engraçado? O engraçado já é um nível acima. É aquele que já provoca a risada, provoca o riso, a gargalhada nas pessoas. Então, qual é o ideal do ideal? É que a gente seja bem-humorado, tenha uma comunicação bem-humorada, um comportamento, um perfil bem-humorado, e que a gente tenha alguns momentos que a gente atinge esse nível de ser engraçado. Então, quando eu estiver fazendo a minha palestra, eu quero passar essa leveza a todo instante, mas vão ter momentos que eu quero provocar uma risada no meu público. Eu quero que ele não fique simplesmente só sorrindo, né, sentindo bem. Eu quero que em algum momento ele dê uma risada, que ele dê uma externalizada nesse sentimento bom. E aí, agora, em alguns momentos, se eu for engraçado o tempo todo, o que acontece? Eu fico com a imagem de engraçado e essa coisa de ser engraçado sobrepõe o meu profissionalismo, o meu serviço, a minha carreira, e aí acaba que a pessoa foca muito só na parte engraçada e ela esquece do meu conteúdo. Ou seja, o principal é o seu conteúdo, é a mensagem que você tem que passar. O humor, ele não pode ser o fim nele mesmo. Tipo, eu quero fazer uma palestra para todo mundo se mijar de rir. Maravilha. Mas ela vai ficar com a mensagem que você passou? A transformação que você quer causar nela? Você quer ser enxergada como? Então, isso tudo tem que estar muito claro quando você vai construir a tua palestra, você vai gravar o teu vídeo, você vai fazer a tua live. Então, o humor, ele não pode ser o fim dele mesmo. Ele tem que ser um meio condutor do teu conteúdo. E um meio facilitador de memorização do teu conteúdo. Então, o humor, o que ele faz? Ele gera essa identidade com o teu público, essa proximidade com ele. Quando isso acontece, você tem automaticamente quebra de objeção, porque quando a pessoa sobe no palco, quem está lá sentado já olha com outro olhar. Isso é inconsciente e é automático. Porque a gente quem está no palco já está fazendo uma coisa que 99% das pessoas não gostam, que é falar em público. Então a gente já gera inconscientemente o que essa pessoa tem a me dar, o que essa pessoa tem a me ensinar, o que ela é melhor que eu. A gente tem esse distanciamento de quem está no palco. Então quando você usa humor, você quebra essa objeção, porque você se humaniza e aproxima do seu público.
você, quando quebra essa objeção, você tem uma facilidade, uma abertura maior do seu público para receber o teu conteúdo, e ele vai ter uma facilidade em memorizar o teu conteúdo. Vide os professores de ensino médio. Se você perguntar assim, pô, ensino médio, sei lá, passou 20 anos, 30 anos no ensino médio, você vai lembrar do professor que te fazia rir. O professor que, através das brincadeirinhas, fazia você gravar as fórmulas. Por quê? O humor, ele serve como essa memorização de conteúdo. Até aqui, beleza? Tranquilo? Show de bola. Aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? O que é o humor, propriamente dito? Agora a gente deu um en passant, falou dos benefícios do que é, mas o que é exatamente o humor? Tá? O humor é tudo aquilo no nosso processo de comunicação que tem como objetivo gerar um sorriso na outra pessoa. Ou seja, ou se eu contei uma piada, se eu escrevi um texto engraçado, se eu tropecei e eu gerei uma risada, tudo aquilo que está no nosso processo de comunicação que gera uma risada no final é humor. Então, tudo que faz rir é humor. E aí tem algumas classificações que não vai dar tempo de colocar aqui, mas assim, tudo que gera risada é humor, mesmo o que não é intencional, tá? Então, se você tropeçou, caiu na frente do teu público, o teu público riu, foi humor. É humor não intencional, mas é humor. Então, tudo que gera risada é humor. E do que a gente ri? A gente ri de tudo que é humano. Tudo que se assemelha ao homem. Então, por exemplo, você não vai nunca olhar uma paisagem numa floresta e você vai rir. Que não tem graça. Agora, se você olhar um tronco de uma árvore que tem um formato de bunda, tu vai rir. Por quê? Porque ele te remete ao que é humano. E aí você vai rir. Você olha por um gatinho pequenininho, você não vai rir do gatinho. Você pode achar fofo, bonitinho, mas você não vai rir. Como é que você vai rir? Quando você receber um meme do gatinho andando, falando assim, hoje é sexta-feira. Aí você vai rir. Por quê? Foi atribuído essa questão humana para o gatinho. Então a gente ri daquilo que é associado ao que é humano. Por quê? Porque é o natural nosso. A gente ri daquilo que a gente entende, do que a gente sente naturalidade. Isso é muito importante na hora de eu criar conteúdo bem-humorado, tá? E humor, o que faz a gente rir? É quando se gera uma distorção. Ou seja, a gente tem uma quebra de expectativa. A gente espera uma coisa, e aí, quando a gente vem nesse raciocínio, do nada, quebra essa linha de raciocínio. Quando a gente ri, quando tem alguma piada, a gente riu por causa disso. Porque teve ou uma quebra de expectativa, uma coisa ilógica, uma coisa inimaginável. A gente não esperava. E aí a gente ri porque isso aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo de uma piada. Uma piada de stand-up. Tem uma piada de stand-up que é do Fábio Lins, que é referente a banco, a fila de banco. E ele fala, pô, o banco é tão demorado, tudo no banco demora tanto, que se você cozinhar um miojo lá dentro, vai levar 30 minutos para ele ficar pronto. Essa é uma piada. Por quê? O que gera a distorção nela? A gente tem o senso comum de que o miojo leva quantos minutos para ficar pronto? 3 minutos. Só que aí, quando ele fala que leva 30 minutos, a gente não espera isso. E tem uma distorção. Existe um exagero, uma quebra de expectativa. E aí, isso é que causa o riso. Então, tudo aquilo que gera uma quebra de expectativa, a gente espera que o raciocínio lógico seja a gente acha engraçado. Nosso cérebro entende como sendo engraçado. Então, por exemplo, tá tão frio em São Paulo que a Globeleza no carnaval, ela usa moletom. Então, a gente pega essa sentença. Quando eu começo, tá tão frio em São Paulo, o raciocínio lógico me leva a pensar o quê? Que a gente tem que usar agasalho, que tem que deixar a janela fechada.
são meus pensamentos lógicos. Quando eu entro numa coisa completamente ilógica, esse é o motivo da graça. Então, todo o conteúdo que eu for gerar de graça é através disso. É através de uma quebra de uma expectativa e uma quebra de uma linha de raciocínio. Beleza? Foi? Show. E aí, eu vou dar uns passinhos aqui para vocês para a gente utilizar o humor da melhor maneira possível, tá? Primeiro, nunca conte piada. Aborta piada. E aí eu vou explicar uma classificação, tá? O que é piada? Piada é toda história curta que tem como objetivo, intenção, causar risada em alguém. É uma piada. Só que existem as piadas tradicionais, são aquelas piadas de salão. A do português, a do papagaio, aquelas piadas estilo Ali Toledo, estilo Costinha. Essas piadas nunca devem ser usadas. Nunca. Faz assim com a cabeça para mim, assim, nunca, nunca, nunca. Grava aqui, nunca. Nunca usa isso. Porque a maioria das pessoas que tenta ser engraçada, elas fazem isso. Elas contam uma piada. E aí, meu querido, contar piada de salão é só para quem é mestre, é um nível muito acima. É para Ari Toledo, Costinha, Chico Anísio, Jô Soares, porque quem não consegue contar fica feio, fica sem graça e o efeito é completamente contrário. E nem pegar uma piada de salão e transformar como sendo uma história. Fingir que é uma história, que aconteceu comigo. Ah, teve uma vez que eu estava no ônibus, tinha eu, um argentino. Não, esquece. As pessoas vão saber que é piada, vai ficar feio, vai ficar sem graça. Então, você nunca vai utilizar esse tipo de piada. Você vai utilizar piada que são historinhas curtas para fazer graça, são histórias realmente, estilo texto de stand-up. Ou seja, as tuas histórias, os teus exemplos engraçados. Aquilo que você vê que as pessoas acham engraçado. Isso é que você vai usar. É isso que você vai construir para você poder apresentar. Isso é que vai gerar conexão. E aí é o segundo passo. Use histórias. Use as suas histórias. Todo mundo tem história para contar. Todo mundo. E todo e qualquer valor que você queira passar numa palestra, num vídeo e tal, você tem alguma história que você consegue extrair esse valor lá de dentro, tá? Toda. Todo mundo aqui tem uma história engraçada. Uma história que você, quando você conta, as pessoas riem, mesmo que você nem tinha o objetivo de que elas riem, você conta, as pessoas gostam. Cara, é isso que você tem que trabalhar. É isso que você tem que usar, tá? Então, conte as suas próprias histórias, beleza? Quando você for utilizar as tuas histórias e trabalhar o humor na tua palestra, nunca use temas polêmicos. Então, nunca faça piada com tema polêmico. Então, nunca fale sobre piadas ou observações cômicas a respeito de coisas de gênero. Então, sexismo, machismo, feminismo. Nunca utilize para qualquer um dos dois lados. Nunca utilize nada voltado para a questão racial, para a questão de homofobia, para a questão de política, para a questão de religião. Nunca entre nessa seara. Porque o nosso objetivo, mais uma vez, nós não somos humoristas. Então, se você faz comédia stand-up, você pode trabalhar com isso. Vai ter gente que vai gostar. Agora, se você está lá para passar a sua ideia, para passar a sua mensagem para o teu público, você quer que o público te abrace. Então, nunca entre em temas polêmicos, tá? Eu já vi palestrante muito bom, um cara top, um cara excelente, fazer uma piada com uma outra pessoa sobre questão de homossexualismo. A outra pessoa riu, adorou, mas pessoas no público, através de uma empatia, porque tem irmão homossexual, tal, se sentiu extremamente ofendido e, cara, queimou o cara excelente, assim, um cara excelente, perdeu tudo que ele fez na palestra. E essa imagem você não recupera depois. Assim, você tem que estar muito preocupado com o que você vai falar, com o que você vai brincar. Então,
saiba exatamente aonde você colocar, aonde você brincar. E aí entra a próxima dica. Brinque sempre com você. Tire sarro de você. Zoe a você. Nunca a tua plateia. Então, a grande diferença é rir com as pessoas e rir das pessoas. Nunca ria das pessoas. Ria com as pessoas. Às vezes, para a gente rir com as pessoas, é bom eu me brincar, eu brincar comigo, eu me sacanear, porque a pessoa vai gostar. É o que a gente chama de humor autodepreciativo. Eu brinco comigo e a pessoa gosta. Porque eu elevo a minha plateia quando eu brinco comigo. Então, se eu conto uma história de uma gafe que eu cometi, um erro que eu cometi, uma falha minha, e eu brinco com essa história, a pessoa que está na plateia se sente automaticamente superior a mim. E eles amam isso. Então, conte as suas histórias de gafe, de erro, de falha. Conte os teus insucessos. Aproveite o poder da vulnerabilidade. O público ama quando você se mostra vulnerável, porque você se humaniza, você fica próximo deles, você desce do pedestal. Mas o que é mais maneiro é que você não perde a credibilidade por isso. Na verdade, você ganha mais credibilidade, porque você mostra ser humano, você mostra a maturidade emocional de ter superado aquilo, de não levar aquilo tão a sério, de brincar com aquilo, de você ter orgulho daquilo, e isso gera uma conexão automática com o teu público. Então, brinque com você. Evite até de fazer brincadeiras com pessoas ou grupos que possa gerar uma conexão com o teu público. Então, de repente, teu público ele pode se sentir ofendido porque você está falando deles. Então, por exemplo, eu vou num encontro de psicólogos. E aí eu vou e faço uma brincadeira sobre psicologia. Eu vou estar afetando ao meu público. Não estou pegando alguém específico. É um grupo, mas o meu grupo está contido naquilo. Eu só vou poder fazer uma brincadeira assim se eu for psicólogo. Ou então, por exemplo, eu posso brincar sobre coach. Eu posso dar zoada em coach. Por quê? Porque eu sou coach. Então, por questão de coesão de grupo, eu tenho essa liberdade. Eu posso brincar com isso. Quem não é, não pode. E a mesma coisa é assuntos delicados, tipo doenças graves, tragédias. Você não pode fazer brincadeira com isso, a não ser que seja a tua história. Então, você teve uma doença grave, você pode brincar com a doença grave. Você tem uma deficiência, você pode brincar com a deficiência. Você vivenciou uma tragédia, você pode brincar com essa tragédia. Agora, você tem que saber muito bem criar o humor para trazer uma leveza para esse tema. E são temas que pedem, tá? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é cadeirante, que a gente construiu para ela a inserção de humor, onde ela fala que toda vez que ela vai pegar um táxi ou um Uber, quando ela chega, o carro chega para ela, o motorista sempre desce, vem na direção dela e fala: ah, boa tarde, vamos lá, a cadeira da senhora vai também? Então, assim, eu não posso fazer esse tipo de brincadeira. Ela pode. E ela ainda zoa a outra pessoa. Assim, só que ela traz um valor, ela traz uma ideia, uma mensagem nisso. Que ela começa falando: cara, eu sei o quanto é difícil para as pessoas entender e viver esse mundo do deficiente. A gente tem uma outra visão, as pessoas não conseguem ter essa profundidade. E às vezes falam umas coisas estranhas. Por exemplo, e aí ela entra com essa história. E nego se escangalha de rir, sabe? Por quê? É ela brincando com a deficiência dela. E isso é fantástico, as pessoas amam isso, tá? Então, você pode contar essa tua história. Eu tenho uma outra cliente que ela teve um câncer. Ela teve um câncer de intestino grave. E ela, Fábio, eu queria contar minha história, mas eu queria levar humor nisso, mas eu não consigo, porque todo mundo chora. E ela foi me contando a história, e a gente viu que na história, quando descobriu que ela estava com câncer, na verdade, ela começou com um sangramento, quando ela foi no banheiro, e ela pensou que ela tivesse hemorroida. E ela ficou arrasada. Ela, tô com hemorroida no auge da minha carreira profissional. E muito revoltada da vida, ela foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ela recebeu a notícia de um diagnóstico que não era hemorroida, era câncer. Aí eu falei, cara, quando você recebeu esse diagnóstico, o que você sentiu? Eu fiquei muito triste, eu fiquei arrasado. Eu falei, beleza. Eu falei, agora,
entre hemorroida e câncer, o que você queria ter naquele momento? Ela, eu tava louca para ter uma hemorroida. E aí a gente construiu exatamente esse texto. Que quando chegou no final, e eu cheguei no final, recebi o diagnóstico que eu estava com câncer avançado de intestino. Gente, eu nunca quis tanto ter uma hemorroida na minha vida. Eu virei pro doutor na hora e falei, doutor, me dá hemorroida, eu quero a hemorroida, o câncer eu não quero não. Então assim, você vê, é a história dela, é uma história densa, cara. É uma história, sabe, de superação e que gera conexão com o público, mas que ela não precisa ser uma história totalmente triste. Ela pode ter momento de humor e ela deve ter momento de humor. Então, a gente treina como inserir humor nessa sua história. Então, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem a sua jornada do herói. E é legal, Fábio, só para te cortar e já te cortando, porque às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de compreender a dor do próximo quando ela é colocada de uma forma dramática. Elas não querem ouvir. Porque vai que acontece comigo, né? Vai que sou eu a próxima da fila. E quando você aborda dessa forma, até a assimilação do problema, a compreensão da grandiosidade da coisa é mais tranquila, né? Ela passa a entender que é humano o negócio mesmo, né? E ainda que seja muito grave, seja muito triste, dá para se enxergar de vários lados, né? Exatamente. É muito legal, bacana, né? E às vezes a pessoa que tem esse problema, né, tem a deficiência, ou passou por essa doença grave, tem uma baita de uma história de superação, e ela lidou super bem com isso, ela está super bem resolvida, mas ela não sabe utilizar o humor, ela conta a história dela, passa com ar de uma história penosa, as pessoas ficam tristes, e aí ela vai num sentido completamente contrário do que ela quer, né? Então acaba causando esse afastamento. E aí, é isso que a gente tem que buscar, de inserir as nossas histórias, inserir o humor e essas observações cômicas, tá? Outro passo. Você esteja sempre presente quando você estiver fazendo a sua palestra. Às vezes a gente está na palestra, a gente está tenso, pensando no que a gente vai falar no próximo slide, e se a pessoa vai gostar ou não, e se o público está gostando ou não, a gente fica tenso, e aí a gente não interage com a plateia. Eu não olho no olho da plateia. E a plateia quer isso. Ela quer um relacionamento com você. Ela quer estar ali presente contigo e ela quer bater um papo com você. Se você me perguntar assim, Fábio, qual é a palestra ideal? É aquela que parece que você está batendo um papo com as pessoas. Que você está assim, num relacionamento tranquilo e gente fina, contando ali as tuas histórias e passando o teu conteúdo, como se você estivesse realmente batendo papo com as pessoas. Esse é o sentimento que elas têm que sair. Porque elas têm que se sentir próximas e desejarem estar próximas de você. E a gente deseja estar próximo de pessoas bem-humoradas, leves e que a gente gosta. Tá? E aí, para a gente dar uma fechada nesse conteúdo, e depois a gente abrir para o bate-papo as perguntas, eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Quando usar o humor numa palestra? Qual é o principal momento para você usar o humor na palestra? Você tem a palestra, a gente pode dividir ela em introdução, corpo e conclusão. Essa é a divisão mínima de palestra. Qual o principal momento de você inserir humor? Alguém se arrisca? Eu não ouço. Quem quiser pode escrever aqui do lado, não tem problema. Desculpa. Na introdução da palestra, quando você começa? Exatamente. Na introdução. Por quê? Porque quando a gente, logo no comecinho, logo quando a gente sobe no palco, a pessoa já está formando uma opinião sobre você. Então ela já está desenhando você na mente dela. Então se você entra e você já consegue inserir alguma coisa leve, bem-humorada na tua introdução, logo no começo, a pessoa já vai sentir qual vai ser o clima da tua palestra. Qual o clima que eu quero conduzir todo esse momento. Então, o ideal é que a gente sempre entre com uma introdução mais leve, tá? O humor entre na introdução. E aí, vou deixar 3 maneiras de você inserir o humor na tua introdução, logo quando você começa a tua palestra. Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, uma a gente já falou, que é o humor autodepreciativo. Ou seja, brinque com você.
logo no começo, tá? Eu tenho uma que eu sempre utilizei e foi assim, gerava maior conexão, que eu falava assim, gente, eu tô muito feliz de estar aqui no palco, pô, sempre que eu subo no palco, a minha vida passa como um flash. Há 2 anos atrás, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era o Fábio Borges, vocês não conheciam quem era o Fábio Borges, e hoje, 2 anos depois, ninguém conhece ainda quem é o Fábio Borges. Aí, você entendeu? Eu me zoei, eu fui lá no palco falar que ninguém me conhece, e eu gero uma quebra de expectativa. Porque eu já a pessoa já vai seguindo a linha de que assim, cara, que cara escroto, ceboso, sabe? Se achando. E aí eu chego lá, eu quebro a expectativa delas me sacaneando. E aí eu me humanizo, eu fico próximo deles. E, cara, é 100% de aproveitamento. Eu uso isso, eu uso o autodepreciativo no começo, o pessoal já começa a rir. Ou então eu falo a questão, eu entro num evento top, sabe? Eu tô tendo a honra de palestrar em evento, dividir palco com Jerônimo Telmo, Wilton Neto, tal. O André sabe o que é isso. A gente chega lá, né? Dividir palco com essa galera monstra aí, só os big players. Então eu sempre entro, quando eu não usava essa, eu usava, gente, cara, parabéns, vocês estão aqui hoje nesse evento. Cara, o evento só palestrante foda, tem o Jerônimo Telmo, Maurício Sampaio, não sei o quê. E eu, né, para dar uma equilibrada aí, né? Senão só vai ter gente muito top. E aí eu dou uma sacaneada em mim, me aproximo da plateia, a plateia gosta. Automaticamente, na cabeça do público, cara, é inconsciente. Ele fala assim, que fofo, ele se sacaneou. Vou deixar até ele me sacanear, se ele quiser. O público gosta da gente, porque a gente brincou comigo. Eu não sacaneei ele, eu me sacaneei. Então, o público ama. Então, use o autodepreciativo. Agora, cuidado, você tem que saber fazer o autodepreciativo. Você vai usar na introdução, você pode usar em alguma história que você for colocar. Agora, não use autodepreciativo a todo instante, porque aí você passa uma insegurança. Aquele que se zoa, clamando por aceitação. E aí é o tiro ao contrário. Então, você tem que fazer um autodepreciativo, que você brinque com você, agora, que nunca entre em conflito com a imagem que você quer passar e com a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, você pode fazer um autodepreciativo falando do teu relacionamento. Que eu brigo muito com a minha esposa sempre por causa disso. Aí você está fazendo uma palestra sobre coaching de relacionamento. Não vai ficar legal, né? Então, vai contrário ao que a mensagem está passando. Então, você pode e deve brincar com você, mas sempre brincando com coisas que não afetem o teu tema principal, a mensagem que você vai passar, tá? Então, primeira forma de inserir humor na introdução, autodepreciativo. Segundo, conte coisas, brinque com coisas, notícias recentes. Então, você vai pegar alguma coisa que aconteceu de recente. Agora, o que é recente? No máximo, na semana que você está palestrando, ou gravando vídeo, ou fazendo live, seja o que for. Então, na semana que tem acontecido, e que seja alguma coisa notória a nível nacional, ou então a nível, assim, muito notório no nível local onde você for apresentar, tá? Então, por exemplo, você pode chegar e fazer achar uma notícia na internet que bombou sobre a Lava Jato ou alguma coisa assim. Você pode utilizar essa notícia como fazendo uma brincadeira em referência a isso. Você pode fazer uma brincadeira sobre, por exemplo, a notícia, eu fiz uma vez na época, assim que saiu a notícia da separação do Brad Pitt e da Angelina Jolie, né? E assim, todo mundo ficou sabendo, saiu na mídia e tal, e aí eu falei, gente, tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. A Angelina Jolie se separou do Brad Pitt. Ela vai arrumar quem melhor que o Brad Pitt? Eu não dou meia hora para votar com o Brad Pitt. Não vai ter ninguém melhor que ele. E aí, assim, era uma palestra que eu falava sobre crise e eu trouxe isso. Ou seja, eu conectei com o meu tema, era uma notícia que estava acontecendo e eu brinquei com a notícia. Agora,
Se fosse uma notícia que aconteceu um mês atrás, não gera essa conexão porque não está vivo na cabeça da pessoa. Aí a pessoa vai ter que ir lá buscar no catálogo de notícias, lá na cabecinha dela, aí perde a piada. Aí perdeu o contexto, já era. Então, lembra, sempre, assim, você pode pegar uma notícia, agora tem que ser uma notícia, bem recente e que as pessoas, que o teu público conheça. Tá? Então, tem gente que vai fazer, teve uma manchete que ladrão prende, roubou carro de delegado e bateu no muro de um agente penitenciário. Sim, foi uma sequência de coisas que ele fez, que ele roubou um PM, atropelou um delegado e bateu no muro da casa de um agente penitenciário. E aí eu falava sobre essa questão eu fiz uma brincadeira sobre persistência. Não, persistência, gente, é isso aí, insiste, mesmo que seja errado, né? Por exemplo, vocês viram essa notícia? Aí eu jogava a notícia e eu brincava com a notícia. Então trazia essa leveza para o conteúdo, pegando uma notícia que as pessoas já tinham visto. Beleza? E a terceira maneira é você pegar histórias suas recentes que aconteceram. Pode ser no trajeto indo para lá, pode ser no dia anterior, pode ter sido durante a semana, entendeu? E você trazer para esse momento. E coisas que você vai observando, tá? Por exemplo, eu fui dar uma palestra uma vez, era 8h30 da noite, e era num auditório que ficava num prédio comercial. E no mesmo andar do prédio comercial tinha um salão de beleza. E aí o evento começava às 8h30, eu fui palestrar, acho que era quase 10 horas da noite que eu fui dar a palestra. E aí eu fui lá fora beber água, e aí tinha uma mulher fazendo uma chapinha lá, fazendo um negócio no cabelo, 10 e tanta da noite. E aí eu fui lá, ela palestra sobre coaching, eu falei, gente, eu acabei de ter a maior aula sobre melhora contínua da minha vida. Tem uma moça ali, são 10h30 da noite, o cabelo dela tá prateado, tá cheio de papel alumínio. Eu não sei o que significa aquilo. Eu sei que ela tá dando o melhor dela para ela. E aí brinquei com uma coisa que eu vi no dia, que eu vi na hora. E aí eu trago com um olhar cômico, sempre trazendo para fazer uma conexão com o meu conteúdo, com aquilo que eu vou falar. Tá? E a quarta e última maneira é uma ferramenta de humor que eu ensino lá no curso, tá? Chamada callback, tá? O que é callback? É quando a gente pega uma piada ou algo que aconteceu que as pessoas já riram e eu uso de novo. Eu chamo de novo para o meu texto, para a minha apresentação. Pode ser minha ou pode ser de outra pessoa. Então, por exemplo, no Transforme Gerações da Márcia, eu tive uma palestra no dia seguinte, no dia anterior tinha sido a palestra do Renato Torres. E aí ele brincou sobre a questão do chinelo virado. Ele botou um slide que a pessoa, eu tenho uma imagem forte agora que eu vou mostrar, e o chinelo aí é uma imagem forte, trabalha com a crença das pessoas, não sei o que e tal. Sejam fortes, pum! Aí ele botava a imagem daquele chinelo virado de cabelo para baixo. Então, brincava com essa questão das pessoas terem, né, falam que vai morrer, tem que desvirar o chinelo e tal. O que eu fiz? Na minha apresentação no dia seguinte, eu trouxe um slide, aí eu falei, gente, o evento está sendo transformador, está transformando a minha vida. Eu vim trabalhando todas as minhas crenças, inclusive eu queria dar uma foto minha de testemunho. E aí eu tirei uma foto em casa, eu do lado do meu chinelo virado, eu apontando assim, fazendo assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei a piada dele que funcionou e brinquei com a piada dele de novo. Ou seja, isso é callback. De repente, alguém fez uma palestra na minha frente, antes de mim, e aí a pessoa fez a brincadeira, eu posso usar essa brincadeira de novo, porque as pessoas já riram. Ou então, quando eu brinco com alguma coisa, eu faço alguma inserção cômica na minha apresentação, e as pessoas riem, lá na frente eu posso puxar esse mesmo tema, essa mesma piada de novo. Então, quando eu brinco, eu brinco, tem uma parte da minha apresentação, quando eu faço stand-up, quando eu faço voltado para coaches,
que eu falo sobre a questão do... Quando eu descobri que era... Quando eu fiz a formação de coaching, fui contar para minha mãe que eu estava fazendo coaching, e eu falei que eu entrei nos vídeos todo do YouTube, e aí eu vi que ser coach é você usar métodos cientificamente validados para te levar do ponto A para o ponto B. E aí minha mãe virou e falou assim, o filho da Margarete faz isso também. É Uber, né? Uber. E aí o pessoal ri nesse momento, e aí eu já fiz essa conexão. As pessoas já riram com a piada do Uber Coach. E aí eu chego, de repente, em algum outro momento, e eu lanço mão dessa piada de novo. Como? Eu falo, gente, é aquele tal negócio. Então, coach, você tem várias maneiras de atuar. Você tem o coaching, life coaching, você tem o coach em grupo, né? Que é praticamente um Uber Pool. Você tem o coaching executivo, que é um Uber Black. Então, eu trago aquela ideia que eu já fiz associação e o público riu, eu posso trazer de novo. Isso chama callback. Na introdução, eu faço callback de coisas que já aconteceram no evento e as pessoas já acharam engraçadas. No Transforma Gerações, eu comecei fazendo uma piada também que teve uma dinâmica de andar de mão dada no Transforma Gerações. E o público era 95% feminino, 95% era feminino. O Fábio estava do lado de quem? Do Eric Arruda. Eu nem conhecia ele. E aí, gente, faz uma dupla aí. Eu fiz a dupla, eu já imaginei logo, vamos ganhar. 2 homens juntos, vai ter que correr, pular, levantar as paradas, a gente ganhou já. Só que aí era para fazer uma atividade de dar a mão e andar de mão dada, um olhando no olho do outro. E aí eu brinquei com essa história logo no começo. Ou seja, eu puxei uma coisa que aconteceu, recente, e brinquei com isso lá. Então, essas são as maneiras ideais de você começar a inserir humor na introdução da tua palestra, tá? E lembre-se, usem suas histórias. Faça o exercício de escrever as suas histórias. Busque as histórias que você acha engraçado, porque se você acha, provavelmente outras pessoas vão achar também. E busque histórias que as pessoas acharam engraçado. De repente você não achou, mas se as outras acharam, anote, porque essa piada, essa história, se transforma numa piada de forma excelente. Beleza? Então, galera, esse é o conteúdo que eu tinha para resumir do máximo. Tentei trazer aqui de uma maneira mais prática e mais objetiva para vocês colocarem aí já começar a escrever para palestra, para live, para o webinário, o que quer que seja que vocês façam. Agora, lembra de usar humor, gente, porque a gente está tendo o André falou isso, eu estou falando isso direto também. A gente está vivendo uma overdose de conhecimento. É muito conhecimento, é muita aula, é muita live, é muito webinário. Como é que eu vou fazer para me diferenciar? Eu tenho que engajar meu público, eu tenho que gerar proximidade com ele. E o humor vai fazer isso com maestria para vocês. Beleza? Bom, galera, como é de praxe, a gente agora vai pra bola, né? Para troca de interação aí com o Fabião. E eu vou começar, porque na hora que você estava falando, Fabião, veio um insight aí que me pega muito, entendeu? Eu não sou um cara engraçado, né? Eu tento, às vezes eu caio nisso que você acabou de falar para mim, de forçar a piada. Isso é um grave equívoco. Engraçado da minha família é o meu irmão. Né? Meu irmão, a gente ri dele de graça. Mas eu sei, como você mesmo acabou de falar, a gente tem aí, cara, a gente tem que se diferenciar, né? A gente tem que usar alguns diferenciais para que a gente não caia no mesmismo, do mais do mesmo, que é aquilo que a galera tem feito aí no dia a dia, nessa overdose de conteúdo que você falou tão bem. Tá, mas vamos lá. Você falou realmente que não é todo mundo que tem o dom, e tudo bem, tá tudo certo, vamos trabalhar isso. Mas como começar a inserir aos poucos, né, dentro dessas orientações que você falou, alguma coisa que já facilite essa entrada em ação? Por exemplo, vamos imaginar que amanhã eu vou gravar uma live, ou então fazer um áudio, um vídeo, né? E como eu já posso brincar dentro das minhas possibilidades, daquilo que a gente, usando os recursos que nós temos, entendeu? E eu te falo isso porque é muito comum, e até eu, né, eu vejo, mas
na hora de, já tá difícil gravar esse vídeo aqui. Como é que já vai ser mais difícil ainda inserir humor aqui dentro, entendeu? O que você pode dar como dica pra gente, sacada pra gente? Acho que a primeira questão é, independente se você vai gravar um vídeo, se você vai fazer uma live, se você vai fazer uma palestra, tem que estar muito claro o que você deseja com esse vídeo, com essa live e com essa palestra. Então, assim, qual o resultado que você quer? O que você espera que o seu público... Como é que você espera que o seu público saia? Que ele assimile aquele conhecimento. Então, assim, o que você vai passar lá para eles? E aí você vai ter um tema para essa, né, para o seu vídeo, para a sua live, para a sua palestra. Você vai ter um tema principal. Dentro desse tema, o ideal é sempre buscar quais exemplos leves eu consigo trabalhar com eles. O que exemplos descontraídos eu consigo trabalhar com eles. Então, por exemplo, alguém aí vai gravar alguma live aí por esses dias, ou vai fazer um vídeo? Alguém aí vai fazer para a gente fazer uma prática? Beleza, então vamos lá. Celiane, abre o seu som aí. Feito. Show. Você vai fazer o quê? Gravar uma live? Então, eu gravei um vídeo sobre foco. E eu falei assim, eu não quero esse vídeo, eu quero colocar humor nesse vídeo. Eu não quero mais ser aquela coisa assim, arroz com feijão, eu quero trazer algo diferente. Ótimo. E eu tô com um vídeo gravado que eu ia mostrar para o André amanhã, mas eu pensei, eu não vou fazer isso mais, eu quero colocar uma linha diferente. Eu quero criar uma nova história. Beleza. Tranquilo. Então, o seu vídeo é sobre... Você vai gravar um vídeo sobre foco. Foco. Ótimo. Qual é a mensagem que você quer passar sobre foco pro seu público, para quem for te assistir? Que ele vai ficar melhor. Resume em uma frase para mim o que você deseja que o público treina. Você fica melhor naquilo que você treina mais. Aquilo que você treina mais, você fica melhor. Beleza. Aí você quer passar para o teu público que aquilo que ele treina mais, ele fica melhor. Isso. Beleza. Como é que é gravar vídeo para você? É tranquilo. Eu já superei essa fase aí do medo, da insegurança. Ótimo, excelente. No começo, como é que era quando você começou a gravar vídeo? Tenso. Eu nunca gostava, né? Ótimo. Agora já estou tranquila em relação a isso. E como é que você começou a ter esse nível de tranquilidade? Gravando vídeo, não foi? Gravando. Uhum. Ou seja, treinando. Treinando. Então, através do treino, você obteve uma melhora? Sim. Você tem a tua história de superação, de como você gravava e como você grava hoje, mantendo o foco da importância de treinar, gravar. E aí você pode brincar no autodepreciativo. Gente, vocês tinham que ver o meu primeiro vídeo. Horror, se eu assistir, eu choro. E aí você começa a brincar, brinca com você, entendeu? Deixa vulnerável, porque o público vai ver, porque quando você começar a brincar de maneira leve sobre isso, você já vai mostrar essa leveza, o público, caramba, olha ela gravando vídeo, como é que ela era nervosa antes, agora tá assim, entendeu? Então, você já tem uma história sua aí, para trazer uma leveza para a tua mensagem. É lógico que vai ter momentos no teu vídeo que a gente vai segurar um pouquinho o humor, quando você for entregar um conteúdo. Mas você, em alguns momentos, você vai inserir esses exemplos cômicos. Então você pode começar com a tua história, e aí quebra bem em cima disso, dá uma brincadeira de como você era. Mas tá vendo como você vai fazer um autodepreciativo? Que você tá se jogando para cima de maneira inconsciente e as pessoas não vão perceber? Você está se zoando como você era. Ou seja, hoje como é que você está? Muito melhor. Então, você mostra uma superação brincando com você mesmo. E isso gera essa leveza, essa conexão com o teu público. Então, você vai passar a tua ideia, a mensagem que você quer passar, contando uma história tua de maneira leve. E aí, lembra, se você for fazer um vídeo desse para colocar em YouTube, se for para as pessoas te conhecerem, o que eu aconselho? Vídeo curto, tá? No máximo 4 minutos. Por quê? Porque as pessoas, elas ainda estão te conhecendo. Se ela for, a gente faz isso. Se eu for jogar um vídeo sobre foco
no YouTube, vai aparecer aquele monte de videozinho do lado direito, eu vou em qual? Eu vou no menor. Menorzinho. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. É. Se eu gravar um de 15 minutos, a pessoa não me conhece, ela não vai me assistir. É. Agora, se você gravar uma série de vídeos e a pessoa te acompanhar, aí ela vai assistir o de 15 minutos, de 1 hora, tá? Então você tem que... Não existe, Fábio, qual o tempo certo de vídeo? Depende do que você quer com esse vídeo. Se você quer que as pessoas comecem a te conhecer, vídeo curto. Se a pessoa já te segue, você quer passar uma aula, conteúdo, aí você faz um vídeo mais longo. Entendeu? Então, pode gravar uma série de vídeos curtos para YouTube e sempre com essa pegada de leveza. Agora, você tem isso, Ciliane. Você tem uma expressão facial boa e leve. Usa isso. Então, sabe, esse na hora que eu falei, Ciliane, desconecta aí, desmuda aí você. Você desmudou aí. Pronto. É isso, cara. Não tem mágica. É ser leve. É estar à vontade. E quando a gente usa humor, a gente fica à vontade. Então, para esse teu vídeo, eu acho que essa pegada de você contar essa tua história da tua transformação, eu acho que fica excelente. Legal. Beleza? Beleza. Obrigada, valeu, adorei. Quem mais falou que ia gravar? Sueli, vamos lá. Você falou que você vai gravar o quê? Live ou vídeo? Deixa eu desmudar aí. Pode falar, Sueli. Opa. Beleza. Eu vou fazer um webinário para vender um programa, tá? Ótimo. E esse programa é para ajudar as pessoas que estão com as finanças desorganizadas. Mas como eu trabalho, eu estou fazendo um trabalho muito focado em aposentados, eu dei um título, Finanças para Aposentados. Eu quero dizer para as pessoas, né, que se elas estiverem com as finanças muito desorganizadas, elas podem sim organizar isso. Tá? É possível, é totalmente possível, seguindo as regras básicas. Né? E outras coisas que eu vou ensinar no curso, é claro. Beleza. Como o seu vai ser um webinário, o que eu acho legal em um webinário? Você vai dar dicas no webinário? Dicas, isso. Beleza. Me dá uma dica, por exemplo, que você vai dar. A coisa mais básica do mundo, né, para você controlar suas finanças, antes de qualquer coisa, é você saber o quanto você ganha e o quanto você está gastando. Beleza. É o fundamento. Ótimo. Né? Então, quando você pega isso, toda dica que você for dar, é sempre legal você usar um exemplo bem-humorado. Um exemplo leve. Tá. E aí um exemplo de cotidiano. Então, por exemplo, o ideal é sempre a gente saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. E a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. E beleza. Gente, mas como é difícil isso? Porque como é difícil entender isso. E isso, é essa vibração que você tem que fazer. Como é difícil colocar na prática. Exatamente. E eu tenho exemplos, assim, que eu não sou a pessoa... hoje eu sou muito organizada, mas no passado eu não era. Como é difícil colocar na prática. Isso. Aí você vai na tua história. E aí você brinca com a tua história. E aí você fala, como é difícil, gente. Gente, eu tenho horror à planilha de gasto. Eu não consigo, eu baixei mais de 250 no meu computador. E olha, eu baixava, eu achava que já ia melhorar e não melhorava nada, né? Aí você pode brincar com todos esses temas de relacionamento que as pessoas adoram. Então, por exemplo, cartão de crédito. Gente, eu abri a minha fatura do cartão de crédito, eu jurava que eu tinha sido clonado meu cartão. Porque eu não lembro daqueles gastos todos. Não fui eu que gastei aquilo. Não fui eu. Aquilo é uma outra pessoa que surge dentro de mim. Entendeu? Então, assim, você vê que são o quê? Cara, são comentários que a gente faz na mesa de casa. Só que eu vou levar para dentro do meu conteúdo. Para trazer essa leveza. Entendeu? E aí, quando eu conecto com a minha história, então, melhor ainda, porque mostra a minha dor. Eu me conecto com a dor do meu cliente, só que eu me conecto com a dor dele mostrando que é possível mudar aquele quadro. E que eu consegui. E aí eu brinco na dor um pouquinho, e depois, quando eu vou na superação, aí eu já mudo a vibração. Entendeu? Cara, mas você não sabe. Eu brinquei com a dor. Nossa, como é doído, gente, ver as contas. Eu não gostava. Eu via as contas e já me arrepiava todo. Eu passava direto pela caixa de correspondência, que não era nem para pegar as contas. Né?
Aí você brincou com isso. Aí depois assim, gente, mas vocês não sabem a felicidade que dá chegar no final do mês e tua conta não tá no vermelho. Isso não tem preço. Tá vendo? Aí você muda a tua energia. Entendeu? Então, assim, você brinca um pouquinho com o que é muito denso para não deprimir a pessoa. Exato. Mas você vai e mostra... Traz ela para cima. Traz ela para cima. Entendeu? E aí você trazendo esses exemplos nessas tuas dicas, nesse teu passo a passo. Então, cada passo que você for dar, tenta puxar para a realidade através de um exemplo bem-humorado. Aí conta alguma história tua. Se você tiver case de cliente teu de coach, um case de um cliente teu, entendeu? E brinca. Sempre tem uma coisa bizonha que um cliente de coach falou pra gente. Sempre tem uma coisa absurda que o cliente fala. Então, assim... Não, e hoje, eu estava escrevendo uma dica, né? E aí eu me lembrei o seguinte, que é um exercício que eu vou pedir para eles fazerem, que ele vai se imaginar quando a conta estiver organizada. Tudo. Qual seria a primeira coisa que você faria depois de ter todas as suas finanças organizadas? Você pagar a última prestação. Aí eu tenho um amigo que levantou um novo empréstimo. Entendeu? Né? Lascou tudo, organizou e se lascou de novo. Você pode brincar com isso, sabe? Você vê que a pessoa... Legal, vezes, eu peguei... às vezes o empréstimo fica enraizado na pessoa, entendeu? É uma coisa que o empréstimo gera vício, a pessoa fica viciada no empréstimo. E aí você entra com esse exemplo e brinca, entendeu? Mas excelente. É isso, ótima dica. É você falar com essa leveza, com esse sorrisão no rosto e trazer esses exemplos no momento que você quer que a pessoa grave o tudo. Porque eles estão tensos, eles estão com muita dor, eles estão com muitos problemas, Exatamente. E aí você vai ver que, assim, a pessoa, quando você fizer um comentário, por exemplo, como esse, de a pessoa abriu a carteira, coitada, estava tão dura que ela gritou, deu um eco lá dentro, entendeu? Então, qualquer coisa que você fizer, a pessoa vai lembrar da brincadeira que você fez, e aí ela vai lembrar daquela dica, daquele passo, daquilo que ela tem que fazer. Flávia, um beijo, você tem que ir, viu? Um beijão. Tô esperando. Muito obrigada, Fábio. Valeu, Sueli. Rosana tinha levantado o dedo, né, Rosana? Vamos lá. Deixa eu ouvir a Rosana. Pode falar, Rosana. Sim, beleza. Eu estou meio que na linha do André. Assim, eu me conecto bem pessoalmente, a energia é boa, eu sou bem humorada, mas eu não... Alguns momentos eu sou gozada, mas assim, eu preciso estar já bem aquecida. Sim. E no vídeo eu me acho um ET, eu acho muito gozado, porque é muito sério, é muito aquele batidão. E eu faço careta, assim, eu sou uma pessoa que faz muita careta, então no presencial fica gozado, mas no vídeo fica muito ruim. E eu ainda não encontrei um jeito de trazer uma coisa mais leve no vídeo. Aí, Rosana, tem duas coisas. Primeiro, isso é a tua opinião sobre o teu vídeo. Sim. Você tem que ver a opinião do teu público sobre o teu vídeo. Porque às vezes você acha que é extremamente sem graça e as pessoas vão adorar o teu vídeo. Então, assim, você tem essa energia leve, né? É lógico que quando a gente grava um vídeo para jogar em YouTube e tal, é muito complicado porque você não tem interação com pessoas. E quem tem essa facilidade, como você mesmo falou, o André tem, eu tenho, a gente tem a facilidade, gosta de interagir com pessoas, gravar um vídeo, a gente se sente muito sozinho. A gente não tem aquele feedback, eu não vejo a pessoa rindo, eu não vejo se a pessoa está gostando ou não, entendeu? Então, qual o exercício que eu faço? Eu gravo como se eu estivesse conversando com as pessoas. Eu visualizo eu conversando com as pessoas. Eu olho para a câmera, eu vejo uma pessoa, a minha amiga câmera. E aí, o que eu tiver que gravar de conteúdo, de aula, não sei o quê, eu vou gravar para a câmera. Agora, como é que eu vou fazer isso ficar cada vez mais natural? Gravando. Não tem jeito. Vai ter que gravar. Vai ter que gravar. E vai gravar um atrás do outro. E você vai ver que às vezes você vai gravar 5 vezes e você sempre vai achar que podia ficar melhor, mas você vai ver que cada vídeo que você gravar, você vai ficar cada vez mais natural e cada vez melhor. Porque vai ficar uma coisa de rotina. Você não vai ter aquele medo, aquela expectativa do que vai ser, do que não vai ser. Então, gente, a primeira dica, tá com dificuldade de gravar e fazer live, grava ou faz live. Faz logo.
sabe? E perde logo essa virgindade videológica e bota pra frente. E é tentativa e erro. Eu vou gravar, eu vou fazer, não ficou bom, ficou, não ficou legal, ficou, e vai tentando, tá? Agora, qual o vídeo que você gostaria de gravar seria sobre o quê, exatamente? Tem um tema específico? Não, eu estou fazendo uma série para falar com os líderes, e desde o líder nasce pronto até o desapego, né, do técnico, para que ele comece a olhar para as pessoas, são temas que eu vou tratar com a audiência, mas eu gostaria que fosse mais leve. Eu acho muito aquele batidão. O que traz para o leve? Exemplos cotidianos engraçados. Tá. Então, por exemplo, você vai falar, não sei, de repente você vai falar sobre os tipos de líderes. Então, o líder do tipo tal. Por exemplo, o líder do tipo, sei lá, mandão, né? Gente, sabe aquele líder do tipo mandão? Aquele cara que quando você chega, as pessoas já começam a mugir, ele entra, as pessoas começam todo sabe? São exemplos cotidianos. Então, traz para a realidade da pessoa, porque isso torna natural e leve, a pessoa se conecta. O que é a comédia stand-up? É o cara que vai lá na frente e ele fala sobre metrô, fila de mercado, fila do banco, o problema que ele tem com a namorada. Por que a gente ri disso? Porque a gente vive. Então, quando eu trago meu conteúdo para o cotidiano com um exemplo bem humorado de cotidiano, cara, é o que mais conecta com as pessoas. Então, vê no teu conteúdo quais exemplos engraçados eu posso trazer aqui, né? Então, para cada tipo de líder, para tipo de liderado, né? Você pode fazer, de repente, uma coisa voltada para o líder. Sabe também quando a gente chega empolgado para conduzir aquela reunião e você chega e tá todo mundo ali, parece aquele bando de morto-vivo? Parece filme de zumbi, sabe? Então, você traz esses exemplos de cotidiano, que é o que as pessoas vivem. Só que você vai falar isso de maneira bem humorada. Então, basicamente, você que tem experiência com liderança, você vai ver que você vai ter N casos e histórias e coisas que você pode trabalhar como exemplos do teu conteúdo. Do que fazer, do que não fazer, mas sempre trazendo com essa leveza. Agora, você falou uma coisa que eu achei fantástica, Fábio. O quê? E você ajudou uma cliente sua a dar pitacos de humor no discurso dela. Eu achei muito interessante isso para a gente, hein, André? Achei fantástico. Um assessor para isso é fantástico. O mais maneiro assim, eu faço, né, o trabalho da consultoria, mas o mais maneiro é quando a gente consegue desenvolver o mindset da gente criar. Porque acontece, a gente não tem um mindset pronto para isso. A gente não consegue visualizar uma piada pronta quando acontece uma situação, ou criar uma piada em cima de uma situação que acontece. Isso eu tenho essa facilidade, porque eu treinei durante muito tempo, eu venho treinando, então para mim ela salta aos olhos. Mas por exemplo, o que eu ensino no Mais Humor? Como é que funciona a piada em si? A mecânica da piada? Como é que ela é dividida? Em quais partes? Qual a maneira correta de contar? Quais as ferramentas para criar a piada? Eu dei uma aqui, mas a gente trabalha, lá eu trabalho 20 técnicas de você criar a piada em cima. E aí entra naquela questão de treino, de produzir. Pegar a minha história, pegar os meus exemplos, pegar o meu tema, o meu conteúdo, maravilha. Aonde eu posso inserir humor? Nesse tópico, nesse momento. O que as pessoas acham, o que as pessoas enxergam, como as pessoas veem isso. Então isso é fundamental. Uma dica que eu não podia terminar sem ela. Estudem o seu público. E aí estuda muito. Pega o maior número de dados que você puder ter. Então, por exemplo, quem vai estar na minha palestra, ou quem eu quero atingir, eu tenho que saber faixa etária, classe social, o que faz, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Por quê? Porque senão, às vezes, eu posso usar uma piada, fazer uma piada, ou usar um elemento de observação cômica que o meu público não vai entender. Então,
eu já vi um cara, um mega palestrante, chegar num público em São Paulo e falar, gente, é difícil mesmo. Por exemplo, sabe quando você pega o metrô lotado? Tipo, não. Né? A pessoa é milionária. A pessoa anda de helicóptero. Ela não deve nem saber o que é um metrô. Ninguém vai rir, cara. Ninguém vai se conectar. Ou então, eu já vi um cara, presidente de banco, ele chegar numa comunidade carente aqui no Rio, na Cidade de Deus, dentro da Cidade de Deus, falando sobre cooperativa bancária, não sei o quê. E ele fala, não, porque é arriscado mesmo, a gente tem que correr risco. Por exemplo, igual sabe quando você joga golfe e... Porra, não sabe. Eles não sabem jogar golfe, não joga golfe. Então, assim, você fala uma coisa que você se distancia e faz uma piada que o público não vai entender. Eu falo, quando eu dou aula de oratória e tal, para falar em público, eu dou um exemplo de que, assim, quando a pessoa quer mostrar que é muito boa, ela chega lá na frente, imposta a voz de uma maneira bonita, e aí eu falo, a pessoa chega lá na frente e imita o Darth Vader. Quando o meu público, ele é de uma faixa etária mais jovem, porque ele vai se conectar com o personagem do Jornada das Estrelas. Quando o meu público não sabe, eu vou fazer para um público que tem muito mais idade. Eles não vão se conectar, o que eu faço? Sabe quando o cara imposta a voz e ele imita o Cid Moreira? A piada é a mesma. O meu exemplo muda para eu poder me conectar com o meu público. Então, eu preciso saber quem é o meu público. Eu preciso saber se a maioria é mulher, eu preciso saber a faixa etária dele, eu preciso saber qual é a classe social dele, para eu poder fazer as interações e pegar a minha história e ressaltar pontos que se conectem mais com ele e se identifiquem com isso. Beleza? Maravilha. Muito bom. Mônica, vamos lá. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Estou participando, né? Graças a Celiane, né? Que a gente vem conversando, se conhecemos. E ela sempre está me passando, está sendo interessante para mim, né? Participar. E vocês estavam falando aí sobre palestras, sobre live. E ontem eu passei por uma situação bem assim, atípica, né? Eu fui convidada para fazer uma palestra na Universidade Veiga de Almeida, que eu sou aqui do Rio de Janeiro. Ih, pertinho aqui de casa. Eu moro aqui na Moraes e Silva, né? Eu quase moro na Rua do Matoso. Ih, estamos pertinho. Somos tijucano, né? Tijucano. E aí, eu não preparei a palestra. Eu preparei, assim, um slide para ter o tema, para ter aqueles tópicos para você desenvolver, mas eu falei para me guiar, né? Na realidade, eu mostrei lá os slides para me guiar. Mas na hora, não sei porquê, até porque aconteceu durante o dia algumas coisas, já me tirou um pouco do prumo. Quando eu cheguei lá, me apresentei e comecei a falar, né? Só que eu comecei a falar, assim, sobre a minha experiência, sobre o tempo que eu tenho de formado, que o tema da palestra para falar sobre nutrição hospitalar. E aí, eu fui falando da minha realidade, né? E aí, como o público era estudante, né, de nutrição, e eu fui falando, daqui a pouco eu mudei e tal, porque eu também não gosto muito de seguir assim, não sei se é meu signo, se é meu jeito, eu não quis seguir uma coisa meio que certinha, eu gosto de sair sempre do habitual, né? E aí acabou que o que eu tinha em mente não foi o que eu falei, né? E o que eu demonstrei, mas acabou sendo muito bom, sabe? Porque assim, eu despertei o interesse das pessoas. E aí eu falei logo no início também que eu não ia me demorar, que os slides que eu tinha feito era um número pequeno, para justamente, por ser a última palestra, né, da noite, que eu não queria que as pessoas ficassem dispersas, né? Ótimo. E você lembra mais ou menos assim as palavras que você falou isso aí? Como é que você falou isso? Olha, eu me lembro que eu falei assim, gente, olha, eu não vou ficar presa aos slides, eu vou passar a minha experiência para vocês. O que acontece de fato, porque quando a gente está na faculdade e sai, a gente fica despreparado. E eu quero passar para vocês justamente o que acontece, o que é real. O que acontece no seu ambiente de trabalho? Como é que você tem que fazer? Como é que você consegue que as pessoas te respeitem no teu trabalho? Como é que é o seu trabalho? Como é que você pode fazer para melhorar o seu trabalho? Aí comecei a falar do atendimento humanizado, que as pessoas ali estão num ambiente ruim, estão doentes, saindo do seu cotidiano, do seu dia a dia.
que a gente tem que ter aquele cuidado, que a gente está lidando com vidas, com pessoas, que a gente deve visitar todos os leitos, conversar com todas as pessoas. Então, fui passando um pouco da minha experiência, mas também de como a gente deve atender esse público, como o carinho que a gente deve ter. Né? É um hospital que eu trabalho que dá oportunidade de você. Essa questão de fazer uma palestra sem estar estruturalmente pronta antes, ensaiada e tal, tá certo? Tá, se você se sente confortável dessa maneira. E se você não se perder. Você pode passar o mesmo tema e chegar lá, não preparar nada, ou então ter uma ideia do que vai fazer e fazer diferente e passar o mesmo conteúdo. Tem gente que tem isso naturalmente. Cara, se tem, sente à vontade, conquistou o teu público, acabou. Não tem o que a gente falar, não pode fazer assim não, tá, não sei. Agora, quem não tem essa facilidade, o que eu oriento é estrutura a palestra e ensaia. Estrutura, ensaia. Para quê? Para você, de repente, não chegar lá, de repente você foi numa linha legal, mas pode acontecer se você tem essa facilidade. Mas, por exemplo, eu tenho muita facilidade em devagar e me perder. E falar muito. E sair do foco do que eu quero falar. Então, se eu não tiver... Eu não tenho dificuldade. Se você me jogar um tema, fala sobre o desarmamento na Síria, eu vou falar lá 1h30. E eu vou dar minhas opiniões, eu vou falar... Mas, assim, eu não tenho essa dificuldade. Agora, eu tenho dificuldade de manter o foco naquilo que eu quero que eles entendam. E, às vezes, eu posso me perder nisso. E aí não é o resultado que eu espero da palestra. Entendeu? Agora, como você começou, é excelente. Você começa isso, você pode fazer essa mesma introdução, só que naquele clima de leveza. Fala, gente, eu sou a última palestra, então minha palestra tem 3 slides, porque tem coisa que eu detesto chegar a ter 45 slides. Quando bota a projeção, já olha lá para ver quantos slides tem para ver. Porque, gente, não aguenta, é muita. Aí você brinca com o que você sente em relação a isso, né? E aí, quando você fala, você contou as suas histórias, praticamente. Você foi passar a vivência, né? A tua vivência para ele. São tuas histórias. Você contou tuas histórias para eles. E aí, quando você chega nessas tuas histórias, por que você precisa estudar bem teu público? Ah, não. São acadêmicos de nutrição. Beleza. Quais as dores dos acadêmicos de nutrição? Quais os problemas que eles passam? Porque aí eu vou fazer uma conexão com a minha história. Eu vou pegar o meu exemplo de estágio que eu vivi, do lugar que eu trabalhei, e vou trazer essa história para me conectar com o público. No caso, são acadêmicos. E aí você traz essas tuas histórias e sempre você vai pegar a tua história, põe alguma história que aconteceu uma coisa engraçada, que você achou divertido, algum caso inusitado da tua profissão, e você traz para dar essa quebra do conteúdo. Na realidade, eu já dei uma quebrada no início, porque eu não gosto daquele negócio de ficar passando, aquele aparelhinho. Eu já não gosto, né? Aí eu já quebrei o paradigma. Eu falei, olha, gente, eu sou das antigas, entendeu? Já tenho um tempo de formada, já estou quase me aposentando. Eu não gosto dessas modernidades. Dei uma quebrada, deixei o microfone de lado, não falei com o microfone porque tinham poucas pessoas. Então, ali a acústica era boa, e aí eu aproveitei, fui falando, para dar uma quebrada também. Isso é um conteúdo de autodepreciativo. Você foi fazendo naturalmente, mas você pode enriquecê-lo, do tipo, gente, olha só, eu não vou usar o passador de slide porque eu não sei usar. Porque eu estou excluída digitalmente. Esse negócio de modernidade não é comigo. Eu gosto de alguém fique sentado lá e eu fico assim, pode passar. Pode passar. Assim eu sei trabalhar. De outro jeito, entendeu? Você é um autodepreciativo, você está brincando com você está se zoando. E gera conexão com o teu público. É praticamente instantâneo. Na realidade, eu dei essa volta toda, né? Mas para falar o seguinte, que eu tenho maior dificuldade de gravar lives, vídeos. Já tentei uma vez, até passei para a Celiane, dá uma olhada aí no meu vídeo. Eu achei horroroso, porque eu estava aqui na minha casa, na minha cama, a luz era péssima, tudo era péssimo, quer dizer, nada favorecia. Aí eu acho que eu fiquei meio assim, meio traumatizada, e não gravei mais. Agora, quando alguém me grava, né, já é diferente. Por exemplo, lá no trabalho, eu pedi a minha estagiária acadêmica para gravar. Aí ficou legal.
Mas assim, eu tenho a dificuldade de eu gravar. Eu, Mônica, pegar aqui a câmera e gravar. Não estou conseguindo. Vou te dizer que eu não tentei mais vezes. Eu deveria ter insistido. Gente, mas não consegui. O que acontece? Se a gente tem na nossa cabecinha, a nossa mente tem a função de fazer o que com a gente? De nos proteger, né? De manter a nossa sobrevivência. Então, o que ela faz? Ela aprisiona a gente na nossa zona de conforto, né? Pra que eu vou me expor, gente? Eu vou gravar um vídeo e vou botar no Facebook. Isso não vai... Aí meu crítico interno já começa a me zoar. Não bota isso não, tu tá ridículo, olha isso. Tu tá horrorosa, tá sem graça, conteúdo chato. E aí você vai e não faz. Só que, cara, a probabilidade das pessoas gostarem é enorme. Como é que eu vou saber? Só se eu mostrar para as pessoas. E eu preciso começar de algum momento. Se eu ficar esperando ser piloto de Fórmula 1 para poder pegar um carro e dirigir, eu nunca vou dirigir. Então eu preciso começar de algum lugar. Eu vou gravar. Cara, se ficar ruim, maravilha. Eu já sei que desse jeito não funcionou. Como é que eu faço agora então para gravar esse troço aí? Eu tenho facilidade de outras pessoas gravando. Maravilha, então eu vou começar pedindo ajuda das pessoas. Pô, me filma aí que eu vou gravar um negócio aqui agora. E eu começo assim. E não se preocupem de início de ter a melhor edição de som e de imagem do mundo. Porque o que as pessoas têm que gostar é de você e do teu conteúdo. Depois você vai melhorando imagem e edição. Agora, porque senão a gente vira sempre... não, quando eu tiver uma câmera boa, eu faço. Não, quando eu souber fazer essa edição do vídeo, eu faço. Não, eu preciso de um microfone agora, microfone para colocar aqui, pode ficar bom. Não, agora eu preciso editar, eu preciso botar letrinha passando. Aí tudo vira... não, preciso fazer meu cabelo tá horroroso hoje. Não, preciso pintar a unha. Eu tenho que pintar a unha, senão... Sabe? Aí tudo vai virar empecilho para você gravar os vídeos. Então, cara, primeiro desafio. Você se protege, né? Você se protege. Exatamente. A minha mente quer me deixar aqui, sobrevivendo. Aqui, pô, tá uma merda, mas aqui eu sei que eu tô vivo. Então eu vou ficar aqui, não sai daí não. E aí eu vou sempre jogar contra mim. Cara, primeiro desafio, se liberta disso, grava e bota no Face. E quero nem saber. Eu vou gravar o conteúdo e vou colocar. Cara, vocês vão ver. As pessoas lá fora, elas não estão torcendo para você se dar mal. A gente tem essa impressão que as pessoas estão doidas para criticar a gente, para falar que tá um horror. Não! As pessoas adoram apoiar as outras. Elas estão doidas para chegar ali, para falar, caraca, que maneiro, para te incentivar. Então, assim, eu sei que o meu conteúdo é bom e vai ajudar as pessoas. Cara, deixa eu colocar. Entendeu? E como é que eu gravo assim? O que é melhor? Eu pegar a câmera do celular e gravar? Qual o melhor assim? Já vou te falar, deixa eu medir. A Rosana tá indo aqui, né, Rosana? Gente, deixa eu deixar um recado aqui no final para vocês. Eu tô lançando no final do mês o meu curso chamado Mais Humor na Comunicação, tá? É um curso todo digital, são 7 módulos de aula e conteúdo para como você construir teu texto, fazer tua palestra, para você gravar vídeo, como é que você vai inserir humor na tua comunicação do dia a dia, montar a estrutura de palestra. Cara, tá riquíssimo. E ele é todo gravado e vão ter 3 webinários durante o curso para a gente tirar dúvida, para treinar, tem exercício lá. A gente vai ter um grupo de WhatsApp onde eu vou acompanhar vocês durante o curso. Então, assim, a gente está fazendo uma mega condição de especial de preço e parcelamento pro André, então pro pessoal do Mola Mestra, porque a gente é parceiro, a gente é amigo. Eu vou deixar meu celular aqui, pessoal, meu WhatsApp, para quem quiser mais informação, quem quiser bater um papo comigo sobre o curso. Vai ser lançado no final do mês e com preço bem diferente do que está sendo ofertado pro pessoal aqui do Mola Mestra, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui. Deixa eu botar aqui. Foi. E eu quero dar um presente também. Quem do Mola Mestra se inscrever, eu vou dar uma sessão individual de consultoria para a gente trabalhar o teu conteúdo ou para palestra ou para vídeo voltado para o teu nicho, para o teu público-alvo. Então, entrou no curso, além dos webinários que vão ter lá, além dos conteúdos que vão ter lá, além dos bônus, vai ter uma sessão individual comigo online de customização de todo o teu conteúdo para tua palestra. Se você quiser gravar um webinário, gravar vídeo, eu vou ajudar a construir a tua história para você conseguir fazer conexão com o teu conteúdo.
Beleza, meus queridos? Então, deixa eu responder rapidinho aqui a pergunta da Mônica para eu entregar aqui para o André. Mônica, volto a dizer, não tem certo, não tem errado. O ideal é que você se sinta o mais à vontade possível. Então, se você quiser, cara, hoje os celulares têm uma qualidade de vídeo e áudio excelente. Então, se você colocar lá, você tem certeza que você vai conseguir postar vídeos maravilhosos, tá? Agora, volto a dizer, você tem que se sentir à vontade. Você tem que ficar bem à vontade. Então, se for com câmera, ou se é com celular, ou com máquina digital, não interessa. Porque se você não vai trabalhar muito, assim, edição de imagem, não sei o quê, cara, a qualidade não importa tanto, não. Hoje os celulares, de uma maneira geral, fazem qualidades ótimas de imagem. Então, pode utilizar qualquer um deles, tá? Agora, quando vocês forem gravar live, gente, por favor, você marcou a live para as 19? Que hora você vai começar a live? Às 19. Agora, não começa assim, gente, tudo bom? Olha, eu vou esperar mais 10 minutinhos as pessoas chegarem. Se eu cheguei às 19, eu vou ficar puto da vida. Então, chegou às 19, começou às 19, não fala que você está esperando as pessoas. Vamos esperar a pessoa chegar? Vamos não sei o quê? Vamos não sei o que lá. Tu tá fazendo o público aberto, você convidou um monte de gente. Cara, deu às 19, espera os 10 minutos. Mas não fala que você vai esperar. Começa a falar. Fala qualquer coisa. Começa lá. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Tá ouvindo? Caramba, olha, eu tô começando aqui nesse negócio de live, então se eu errar, me perdoa aí. Mas olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Aí vai falando. E aí você vai esperando as pessoas chegarem. Passou 5 minutos? Gente, então vamos lá. Eu quero trazer hoje para vocês. E aí você começa. Entendeu? Porque acaba soando como desrespeito para quem chegou no horário. E aí, ou quando você faz a live, você tem a opção de deixar a live gravada, né? Aí eu vou lá na live que você deixou gravada. Aí quando eu clico para assistir, pô, eu fico... Começa nos primeiros 30 segundos, eu vou esperar o pessoal chegar. Pô, eu não vou assistir. Eu vou desligar e vou ver outra coisa, tá? Então fica essa dica de live para vocês. Beleza? André, a sala é sua, está entregue, tá? Gente, para não tomar mais tempo de vocês, quem quiser informações do curso, como é que funciona, tirar alguma dúvida, manda um zap lá para mim que eu bato um papo com vocês. Beleza? Okay, são 10 horas da noite e o André, coitado, precisa dormir. Então, cara, deixar ficar a noite inteira aqui. Fabião. Vamos dormir que amanhã a gente trabalha. Vamos lá. Fabião, gratidão pela sua participação. Como eu disse, eu sou bastante suspeito para falar, eu sei da importância do trabalho do Fábio, eu sei da importância da inserção no humor na comunicação. A gente vai embatendo aqui sistematicamente na importância da comunicação, porque você percebeu que é praticamente desafio de todos aqui, né? Todos aqui se manifestaram nesse sentido, porque todos aqui estão gerando conteúdos em vídeo e você sabe, como você mesmo falou, as conversões, né, acabam sendo muito maiores quando há esse envolvimento, olho no olho, a pessoa quer se envolver com gente, não é com o número, não é com a maquininha ali atrás, não é com o e-mail. E o desafio de gravar, fazer essa interação olho no olho, tete a tete, ainda que seja através das mídias, é realmente tem alguns obstáculos a se vencer, e eu acredito que o humor, sinceramente, acredito que ele quebra alguns obstáculos. E é bastante interessante a gente trazer esse paralelo, nesse sentido, de como a gente pode usar os nossos recursos em prol dessa humorização, porque a gente acaba quebrando algumas crenças aqui, né? Primeiro, de que a gente não é engraçado, né? A gente não precisa ser engraçado, a gente insere o humor na nossa conversa, né? Então, inserir o humor é um processo, né, Fábio? Pelo que você está nos passando, é um método. E esse método é uma questão da gente disciplinar a nossa organização dessa cópia, aí, no sentido de estar... Por exemplo, a Sueli agora ela está em vias de fazer uma série de conteúdos já para abrir o carrinho dela, né, de vendas. Então, hoje ela pode sentar na frente do computador dela e melhorar a copy dela, inserindo alguns, né, subsídios que vão gerar essa empatia maior com o público. Eu acho que esse é um desafio diário de cada um de nós aqui. A Celiane está agora, dia 1º, 2º e 3 de dezembro, fazendo um evento aí no Rio, né,
evento super bacana, da qual eu vou ter a honra de palestrar. Ah, que legal. Então, e aí ela também pode, né, sentar agora na organização do seu evento, já pensar também, já mudar um pouco essa abordagem. Então é uma coisa que é factível para todos nós aqui, né? E o Fábio está aí à disposição, passou aí o número dele, e ainda que vocês não adentrem o programa, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ter todo o prazer do mundo em estar estreitando esses laços com vocês aí. Não, eu sou escroto mesmo. Se não comprar, nem me procura. Tá porque vendo? eu vou cruzar a rua para falar. Gente, fico à disposição. O que eu puder ajudar a agregar vocês, tô aí. Contem comigo. E é importante isso, né? A gente tem sempre que buscar essas fontes, né? E o Fábio é um cara que você tem sempre que estar perto dele, porque eu, sinceramente, não conheço, né? Hoje no mundo de entregar produtos nesse sentido que abordem essa coisa que o Fábio aborda com mais humor. Eu não conheço, sinceramente, não conheço no Brasil alguém que trabalha da forma que o Fábio está trabalhando. Então ele tem um produto extremamente inovador na mão, um trabalho extremamente pioneiro, né? Então isso que faz o Fábio ter ser mais bacana. Fábio, essa casa aqui é uma família que a gente está sempre à disposição. No dia que você quiser, André, tem coisa nova para trazer, levanta a mão, me dá um toque. Ô, Fabião, com a maior alegria do mundo, a gente vai abrir o espaço aqui. É bem importante lembrar que nem metade dos nossos clientes estão aqui, né? Eles sempre assistem depois e com certeza você vai estar recebendo feedback depois dessa galera. Isso é muito legal. Ainda tem uns clientes que são coaches, outros psicólogos, então estão atendendo nesse momento, né? Isso é muito normal. E muito legal que eles participem e interajam. Fábio, brigadão, cara, gratidão mesmo, gratidão a Simone, que está no Rio, a Mauara, que foi convidada da Celiane, a Mônica, que está no Rio, a Celiane, que está em Floripa, a Sueli em Brasília, entrou e saíram algumas pessoas, a Rosana, que está em São Paulo, e os nossos clientes aí, que também estão espalhados pelo Brasil. Gratidão. Fabião, obrigado, velho. Cada dia que você fala, você se supera. Eu não tenho nem como agradecer. E tamo junto, você sabe, sempre. Tá bom? Obrigado. E gratidão esse também. agradecimento assim, é realmente profundo, né, de quem realmente admira muito o seu trabalho. Beleza, obrigado. Gratidão a vocês também, a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho, pela acolhida. E espero encontrar vocês aí nos palcos, nos webinários da vida e poder agregar, ajudar vocês no que for. Valeu? E semana que vem quem vai estar aqui é o Paulo Pereira, né? Fábio, você está convidado. Fábio beleza. Tá, você está convidado. O Paulo Pereira vai falar de como coach, como empreendedor pode vender para webinários. Então, ele foi também escolhido de forma estratégica, porque vai ao encontro das necessidades aí do nosso cliente, que está vendendo para o webinário. Então, o Paulo vem trazer aí algumas sacadas de como fazer venda para o webinário. Isso é muito legal. Envolve a hora de fazer o pitch, a hora de falar, e é muito bacana. Fábio, você está convidado a participar, tá? E convidado a participar de todas as outras que estão acontecendo. A gente está trazendo aí pessoas maravilhosas para estar participando. Show, gente, maravilha. Beijo grande e até terça que vem. Galera da Mola Mestra, amanhã a gente está junto. Beijo enorme. Valeu. Tchau, tchau.